Enquanto os homens discutiam a lei de Moisés e se sentiam derrotados após a crucificação de Jesus, as mulheres, embebecidas de amor, foram até o túmulo fazer suas últimas homenagens a Jesus. E aí, veremos nessa segunda parte do capítulo 22, porque Jesus apareceu na sua ressurreição, primeiro aquele a quem amou muito. Fique conosco após a vinheta. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui nessa temporada trazendo a leitura e reflexões desse livro, Boa Nova, autoria de Humberto de Campos, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Neste livro, Humberto de Campos traz 30 histórias, 30 acontecimentos, bastidores daquela época em que Jesus esteve conosco, ensinando como está registrado no Novo Testamento, mas aqui algo como nos bastidores, trazendo momentos, confidências que não estão registrados na Bíblia. E toda essa reflexão que estamos trazendo aqui no Páginas Espíritas tem numa playlist aqui no nosso canal. Se você não acompanhou os episódios anteriores, fica o convite para você maratonar. Tem bastante conteúdo rico nessas reflexões de leitura e do livro e trazendo alguns comentários para enriquecer essa reflexão. No dia de hoje, nós continuaremos o capítulo 22, que Humberto de Campos intitulou como A Mulher e a Ressurreição. Na primeira parte, vimos Simão confuso com relação à aplicação da lei de Moisés, indicando que a mulher deva ser julgada com severidade, com rispidez, com seus equívocos, mas ao mesmo tempo Simão via Jesus cercado dessas pessoas ditas de má vida, em especial as mulheres, e ele estava preocupado do que poderia acontecer com Jesus nessa situação. Jesus, entretanto, disse que Simão não precisa se preocupar com isso, que ele vinha de Deus para cumprir a sua lei do amor. E mais, ele coloca que tanto o homem quanto a mulher, para Deus, são iguais. Mas a mulher tem um diferencial, esse poder de gerar a vida dentro de si, essa proximidade do campo sentimental. E isso a permite de se aproximar mais de Deus. No silêncio do seu dia a dia, ter uma comunhão mais íntima com Deus. E, para continuarmos agora, onde paramos, a gente, na pausa, a gente tinha falado que terminou esse diálogo de Simão com Jesus, e Humberto de Campos, ele avança um pouco no tempo, ainda no capítulo, dizendo que passou o momento da crucificação de Jesus, e agora passaram 2 dias depois do Calvário. Assim Humberto de Campos registra. 2 dias eram passados sobre o doloroso drama do Calvário, em cuja cruz de inominável martírio se sacrificara o Mestre, pelo bem de todos os homens. Penosa situação de dúvida reinava dentro daquela comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Não era Jesus, o poderoso Filho de Deus, que consolara os tristes, ressuscitara os mortos, sarara enfermos de doenças incuráveis? Por que não conjurar a traição de Judas com as suas forças sobrenaturais? Por que se humilhar assim, sangrando de dor, nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Então o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre 2 ladrões? Então, mostra que já naquela época, e não é diferente nos dias atuais, para o povo judeu, a espera do Messias para transformar Israel em toda a sua grandiosidade. Assim como Jesus registrava que ele veio para construir o reino de Deus, a gente vê em diversas situações aqui os apóstolos esperando esse reino de Deus de forma material, algo tangível. Então, para eles, não fazia muito sentido Jesus ser o Messias, Jesus ser o
o rei prometido, né, vindo da linhagem ali de Davi, a linhagem real. Isso está muito bem registrado no Novo Testamento. Mas ele deixou ser, como é que coloca aqui? Ser submetido ao ridículo, à zombaria, né? Porque Jesus é cuspido, é humilhado, ele é entre os soldados, né? Fazem leilões com a sua veste, colocam uma coroa de espinhos, dizendo: se tu és o rei dos judeus, está aí a tua coroa. E aí a coroa de espinhos e o machuca. Ele sente sede, dá um vinagre para ele. Então, assim, tanta situação. E aí, ao mesmo tempo, Jesus ressuscitara mortos, consolou os tristes, né? Curou enfermos de doenças incuráveis. Pessoas que estavam excluídas do livro da vida, Jesus colocou elas de volta à vida, dando a cura. Esse é o emissário do Pai Celestial, que se deixou ser crucificado no meio de 2 ladrões. Não faz muito sentido. Então, isso bagunçou. Aponta também aqui Humberto de Campos, né, que quase todos vacilaram na hora extrema, né? Então, tem um registro que João, né, o João evangelista, ele era ali um adolescente, um jovem, ele, junto de Maria, acompanhou esse momento. E nós temos aqui um registro lá no capítulo que falou sobre Tomé, que Tomé acompanhou a multidão, mas de uma forma escondida. Mas ele teve um diálogo com Jesus quando Jesus estava na cruz. Os demais, não há registro que eles acompanharam, eles simplesmente sumiram. Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada a plano inferior, olvidada a sua exemplificação e a grandeza dos seus ensinamentos. O barco da fé não sossobrara inteiramente, porque ali estavam as lágrimas do coração materno, trespassado de amarguras. Então, os ensinamentos de Jesus, eles não vinham à tona naquela época. Só o sofrimento que aconteceu, né? Então, tudo que ele ensinou, os avisos, né? Porque se a gente for retomar lá no Evangelho, Jesus avisou que isso ia acontecer. Jesus avisou, inclusive, né? O Humberto de Campos registra aqui, uma das dúvidas dos apóstolos, né? Por que ele deixou que expandisse a traição de Judas? Porque se Jesus sabia de tudo, né? Jesus sabia que Judas ia ser traído. E se a gente for voltar lá no Novo Testamento, Jesus alerta de que ele seria traído. E aí os apóstolos não estavam ali muito atentos do que estava acontecendo. Jesus, inclusive, fala assim: aquele que for dar o pão é o que vai me trair. E eles não reparam. Jesus alerta Simão que o galo cantaria 3 vezes e ele negaria que conhecia Jesus. E aí os acontecimentos vão dando luz, e eles ficam meio que sem entender o que de fato está acontecendo, mas Jesus os alertou. E aí o Humberto Campos narra que tudo isso não vem à tona, só vem o sofrimento naquele momento após a crucificação. O Messias redivivo, porém, observava a incompreensão dos seus discípulos, como um pastor que contempla o seu rebanho desarvorado. Então, é o pastor que está vendo o seu rebanho e as ovelhas estão correndo para um lado, correndo para o outro, sem organização nenhuma, sem ordem nenhuma. Desejava fazer ouvida a sua palavra divina dentro dos corações atormentados, mas só a fé ardente e o ardente amor consegue vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. E todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas. Ou seja, Jesus já tinha sido crucificado, já não estava mais ali encarnado, mas Jesus continuava acompanhando os seus discípulos. Ele via o sofrimento deles, mas não conseguia ajudar, porque eles estavam ali profundos em tristeza e em ideias negativas. Isso é um ponto importante para a gente trazer os dias atuais, que a espiritualidade, ela nos acompanha e ela quer nos ajudar. Só que se a gente se afundar em tristeza, em ideias negativas, como os apóstolos estavam aqui, a espiritualidade não consegue nos auxiliar. Então, por mais que eles se esforcem em nos ajudar, a gente precisa dar condições mentais para que eles nos auxiliem. E esse é o registro que o Humberto de Campos faz aqui, que Jesus queria ajudar eles, mas eles não colocavam em condições de receber as ideias de Jesus. Foi então, quando na manhã do 3º dia,
a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro com perfumes e flores. E aí um registro que eu gosto sempre de fazer, alguns pontos aqui no livro. Toda vez que a gente vai falar de pecado, né, a gente precisa voltar àquela época, as culturas, as terminologias das palavras, onde o pecado era errar o alvo. Né? Então, Maria de Magdala é tida como pecadora, mas aquela que errava o alvo. No momento em que ela muda o seu estilo de vida, a sua concepção de viver, ela se torna uma pessoa que não erra mais o alvo. Então, ela é uma ex-pecadora, por isso que está colocado aqui, Humberto de Campos registrou aqui no livro Boa Nova. E aí, Magdala vai visitar, né, o sepulcro com perfumes e flores. Queria ainda uma vez aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Queria uma vez mais contemplar o mestre adorado, para cobri-lo com o pranto do seu amor purificado e ardoroso. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara, e sobretudo daquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziram no mundo. Maria Madalena ia ao túmulo com amor, e só o amor pode realizar os milagres supremos. Então aqui nesse parágrafo seguinte, Humberto de Campos registra já uma antítese com relação aos apóstolos. Os apóstolos irritados, tristes, né? Ideias negativas, Jesus querendo se aproximar deles e não tendo a possibilidade de dar boas orientações. Maria Madalena, já de outro ponto, cheio de amor. E o Humberto de Campos registra aqui, ó, só o amor pode realizar os milagres supremos. Né? E ela lembrando dos ensinamentos, ela lembrando dos momentos felizes. Então, eles pensando só na parte negativa e ela pensando na parte positiva. E essa antítese foi o que permitiu que Jesus se aproximasse para Maria Madalena. Só que quando ela chega lá no sepulcro, ela não encontra Jesus. Né? O sepulcro está vazio. E agora? O que aconteceu? Roubaram o corpo de Jesus. E Humberto de Campos registra aqui, ó, estupefata, por não encontrar o corpo, já se retirava entristecida, para dar ciência do que verificara aos companheiros, quando uma voz carinhosa e meiga exclamou brandamente aos seus ouvidos: Maria. Ela se supôs admoestada pelo jardineiro. Então, de primeira, ela pensou assim, vixe, eu vim aqui trazer, né, perfume, flores, e o sepulcro está aberto. E aí, quando ela sai para avisar, né, os companheiros, ela ouve alguém chamando ela. Aí ela fala assim, vixe, vou ser chamada a atenção, né? Porque talvez vamos até achar que ela abriu o sepulcro e ela tirou Jesus de lá. Né? Então, eu vou ser chamada... E ela deve ter gelado, né? Falei, vixe, fui pego aqui. Mas em breves instantes, reconheci a voz inesquecível do mestre e lhe contemplava o inovidável sorriso. Quis atirar-lhe aos pés, beijar-lhe as mãos, num suave transporte de afetos, como faziam nas pregações do Tiberíades. Porém, com um gesto de soberana ternura, Jesus a afastou, esclarecendo: não me toques, pois ainda não fui ao meu Pai que estás no céu. E essa passagem, Humberto de Campos não vai se aprofundar aqui, mas em outros livros, né, que a espiritualidade nos traz sobre esse momento, vai abordar que Jesus estava acompanhando os apóstolos. Inclusive, verificou que Judas se arrependeu, né, de ter indicado de quem era Jesus, da traição, das moedas que recebeu, e não aceitando toda a sua culpa, o seu remorso, acabou optando pelo suicídio. E os relatos são que Jesus foi buscar Jesus nas zonas mais densas ali do umbral, por conta dele estar preso nesse ambiente de culpa e remorso. E toda aquela energia daquele ambiente ainda se impregnava, estava próximo ali de Jesus, né? Então, quando Jesus fala, não me toques, que eu ainda não fui ao meu Pai, né? Ele ainda não subiu para dissipar todas essas energias negativas e ele voltar e ter contato com os demais. Então, assim, ele foi ajudar Judas. E tem uma outra
mensagem, Humberto de Campos também que assina essa mensagem, onde está Tiago menor e Matias, que foi o escolhido para ficar no lugar de Judas, porque eram 12, Judas, né, morreu, e aí Matias é escolhido para ficar no lugar de Judas, né, para continuar os pares. Então estava andando o Tiago menor e o Matias na estrada e encontram Jesus, né? E aí eles estavam indo para Jerusalém e falaram assim, olha, não, vamos para Jerusalém, né, e tudo. E aí Jesus falou assim, não, eu estou indo lá ajudar Judas a se libertar daquela culpa e remorso que ele se encontra, né? Então, e engraçado que nessa passagem eles estavam falando mal de Judas, né? Eles estavam reclamando que Judas entregou Jesus foi crucificado por causa de Judas. Então, assim, poxa, que todo mundo está irritado com Judas, a família também está chateada com Judas. E Jesus se coloca na posição ali, não, mas eu estou indo lá ajudar Judas. Então, nesse momento, né, ele chega ali envolto das energias negativas, ele fala para Maria, não se aproxime de mim, porque eu ainda não tive com meu pai. E o Humberto de Campos continua nesse momento, né? Instintivamente, né, de forma instintiva, Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do mestre. Num transbordamento de lágrimas de inexcedível ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. Então, um dos pilares, né, que acabou expandindo, né, o cristianismo foi essa ressurreição de Jesus, né? Porque aí toda aquela tristeza que os apóstolos ficaram, assim, estamos perdidos, já começa a colocar ali uma outra posição. E eles começam a entender que esse reino de Deus que Jesus veio proclamar não era um reino de Deus material, e sim espiritual. É aquilo que veio fazer com que os cristãos fossem de forma diferente. E o Humberto de Campos vai até registrar isso aqui mais à frente. Mas vamos continuar aqui, né? A mensagem da alegria ressoou, então, na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. O evangelho era a verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez. Em todos os corações parava uma divina embriaguez, de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera o ânimo em todos os espíritos. Então, foi dissipando as dúvidas, a tristeza, vendo Jesus, né, ressuscitado. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-lo e outros ouvidos lhe escutaram a voz, doçorosa e persuasiva, como nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum. E aí há outros registros, né, Humberto de Campos não vai abordar isso aqui agora, de que Jesus ficou vários dias, né, ali com os apóstolos, os discípulos, em torno, continuou ensinando, voltou até a comer, né, a se alimentar, até aquele momento de refeição íntima com os seus amigos. Então, parecia que Jesus, inclusive, não tinha sido crucificado, né? Voltou à rotina normal. E isso impactou muito todo mundo e mostrou assim, ó, a morte, então, não existe, né? Só que essa passagem ela não foi tão suave, por assim dizer, porque quando Maria de Madalena vai até os apóstolos para falar, né, de que Jesus tinha ressuscitado, eles não acreditam nela. Pô, mas por que vai aparecer para você? E a Amélia Rodrigues, pela mediunidade do Divaldo Franco, tem até um texto muito bonito sobre isso, que vai abordar que assim, colocaram lá para baixo. Assim, não vai. Se fosse para aparecer para alguém, apareceria ou para Simão, né, porque foi colocado como o líder, a referência ali do grupo apostólico, ou até para João, né, que era o discípulo mais amado. Né? Então, por que apareceria para você, que era a meretriz? Então, eles foram muito rudes com ela. E apenas Maria de Nazaré, que fora a mãe de Jesus, reconhece, acredita em Maria Madalena que realmente Jesus tinha voltado dos mortos. E, inclusive, né, depois, quando Jesus aparece para os apóstolos, realmente Jesus ressuscitou, Tomé não estava ali no grupo, né? E aí Tomé fica naquela situação assim, não, eu não acredito, porque aí está registrado aqui no Boa Nova, né? Eu vi Jesus crucificado, né? Como é que ele está aqui?
eu só vou acreditar quando eu encostar nas chagas dele. E aí tem a célebre situação, né, onde que Jesus se aproxima de Tomé e fala assim, pode tocar nas minhas chagas. Só que ele dá um puxão de orelha em Tomé, que ele fala assim, ó, feliz daquele que acredita sem ver. Aquela fé, né, que é invisível. Então, isso não é abordado aqui, né? O Humberto de Campos traz uma outra perspectiva, mas eu queria trazer que não foi tão simples assim essa mensagem num tom inicial, né? Ela foi descredibilizada, né? E aí, voltando na página anterior, Humberto de Campos deixa isso muito registrado, assim, a antítese entre o comportamento, o sentimento que os homens estavam após a crucificação e como Maria Madalena estava lembrando dos ensinamentos de Jesus, cheio de amor, e isso permitiu para que Jesus se aproximasse dela, né, ainda que ela não tivesse ali o contato, porque ele estava vindo da ajuda que ele estava fazendo com Judas. Mas voltando aqui ao texto de Humberto de Campos, onde Humberto de Campos fala que Jesus estava ali falando do Evangelho, como antigamente. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo, para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. À luz da ressurreição, através da fé ardente e do ardente amor de Maria Madalena, havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. É por isso que todos os historiadores das origens do cristianismo param a pena, assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades para a pregação da Boa Nova. Então, é algo realmente que espanta, né? Todo aquele que se propõe a estudar as origens do cristianismo, porque eles foram propagar a Boa Nova, muitos foram perseguidos, muitos sofreram, né? Como ali Jesus sofreu, foram martirizados, mas isso não impediu deles continuarem. Se a gente for voltar àquelas situações lá no Império Romano, onde os cristãos eram perseguidos, eram levados para as arenas, para serem usados como comida, como diversão para o povo romano, a gente vê ali os cristãos firmes, né? Temos registro no capítulo 15, Joana de Cusa, né, também indo para o martírio nessas situações de circo, sendo amarrada, ateada a fogo viva, vendo seu filho ao seu lado, pedindo por favor para sua mãe, para que ela negasse Jesus e eles pudessem viver, e ela ali firme, né, no propósito, né, e ela sendo humilhada ali, falou assim, não, é isso que Jesus te ensinou, né, a morrer desse jeito, e aí ela fala assim, não só a morrer, mas a te amar. Né? Amar o algoz que está retirando a vida dela, mas ela consciente de que a vida material, essa vida do dia a dia, ela vai passar, né? Mas a nossa vida imortal, o nosso espírito imortal, ele é eterno. E aí, porque aquele grupo, né, de pessoas viu Jesus, conviveu com Jesus ali após, né, a sua crucificação, viu Jesus ressuscitado. E esse ponto de ter visto e convivido com Jesus ressuscitado fortaleceu o cristianismo de uma tal forma que Humberto de Campos registra aqui que os historiadores ficam perplexos diante de tanta firmeza, né, e fidelidade desse propósito de Jesus. E ele continua aqui dizendo que, observando a confiança serena de todos os mártires que têm se sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia de Jesus, perguntam espantados como Esther Renan numa de suas obras. E aí tem uma nota da editora que esse Esther Renan é um historiador e filósofo francês que nasceu em Tréguier, 1823, e desencarnou em Paris, 1892. Né? E aí ele, em uma de suas obras, disse: onde está o sábio da terra, que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? E aí, assim, Humberto de Campos termina esse capítulo de 22, apontando a referência de Maria de Magdala, conhecida também como Maria Madalena, como a primeira pessoa que Jesus apareceu. E por que apareceu para ela? Por causa do seu comportamento íntimo, ainda que triste, né, por conta da partida de Jesus. No capítulo 20, né, que a gente refletiu sobre ela, mostra, né, ela aflita
como é que ela ficaria depois que Jesus partisse, porque ela sabia que ela não era benquista entre os apóstolos, entre os companheiros de jornada. Então, ela tinha também essa aflição que permeava o coração dos apóstolos, ela também permeava. Só que eles se aprofundaram em tristeza, em ideias inúteis, e não lembravam tanto dos ensinamentos de Jesus. Isso Humberto de Campos registra muito bem. Enquanto ela, embora triste, mas ficou ali firme no ensinamento de Jesus. É muito parecido hoje, nos dias atuais, a gente passar pelas nossas dores, nossas tristezas, mas no nosso íntimo a gente ir se fortalecendo de que Deus é nosso Pai, nada do que nos acontece não acontece de forma aleatória, acontece porque Deus está permitindo que aconteça. Então, Ele tem um plano que é diferente do nosso plano, né? E a gente às vezes não consegue perceber que plano é esse. Então, por mais dificuldade que a gente possa estar passando, essa força que a gente vai se alimentando de que Deus é nosso Pai, lembrando do ensinamento de Jesus, esse convite de Jesus para a gente ter bom ânimo, para a gente perseverar na boa vontade, a espiritualidade, o espiritismo vem reforçar muito o papel da caridade. Então, no momento que eu vou até ao outro, eu estou expandindo o meu amor, e aí nessa expansão de amor, aí acontecem verdadeiros milagres, como registra aqui Humberto de Campos. Então, esse esforço que Maria de Magdala faz, ainda que triste, pensar nos momentos bons com Jesus, nos ensinamentos de Jesus e prestar homenagem a Jesus, foi o que permitiu ela ver Jesus, e desse ver Jesus, o Jesus ressuscitado, modificou toda a vida daquela época e modifica até os dias atuais. E acredito que seja um convite para nós também internalizarmos isso. Que apesar das dificuldades, pensemos em Jesus. Vamos ouvir uma música boa, um filme bom, ouvir uma música gostosa, coisas que trazem lembranças positivas para nós, porque assim a espiritualidade consegue nos auxiliar e nos fortalecer, porque Jesus registrou, né, que a gente teria aflição nesse mundo. Nós estamos no mundo de provas e expiações, então as aflições são algo quase que natural, mas também ele pede para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e a gente também vai conseguir vencer, apesar das dificuldades. Se você gostou da reflexão desse episódio, e em especial desse capítulo, trazendo sobre a mulher e a ressurreição, fica o convite para você deixar o seu joinha, compartilhar com alguém que tenha lhe vindo à mente durante o episódio, falar do nosso programa. É sempre bom contar com mais irmãos, mais irmãs, amigos e amigas nesse exercício de refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, em especial nesse programa, nessa temporada, no livro Boa Nova. Fica o convite também para deixar nos seus comentários o que você achou desse episódio, desse capítulo, para que a gente possa trocar pensamentos e experiências, e assim a gente vai nos ajudando mutuamente para que a gente possa, a cada dia, ir melhorando e se aproximando de Jesus. Fica o meu desejo para que tenhamos uma ótima semana e voltemos na semana que vem para começar a refletir sobre o capítulo 23, onde Humberto de Campos intitula como O Servo Bom. Fiquem com Deus e até lá.